Para a nossa segunda aula do capítulo 26 da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Então, muitas aulas nós teremos sobre esse capítulo, sobre a temática da igreja, já que é um tema extremamente peculiar, muito particular da nossa confissão, da nossa tradição batista. Então, ser batista envolve o fato de nós termos um sistema de governo que é congregacional. Nós entendemos que a igreja ela tem autoridade para regê-la em si mesma e somente sobre ela nós encontramos o seu cabeça, que é Cristo Jesus. Então, isso muda a nossa perspectiva, tanto do conceito de igreja, né, seja ela no aspecto universal, invisível, como no aspecto local, visível. Então, a forma como são estruturadas as lideranças, a forma como a igreja rege a si mesmo, a forma como nós compreendemos o papel de validar a salvação, a regeneração, o novo nascimento de uns para com os outros, a forma de conceber a nova aliança em Cristo Jesus, o seu estabelecimento e aqueles que fazem parte dela. Então, o capítulo 26 da Confissão Batista, ele é muito particular da nossa confissão e da nossa tradição. Então, hoje nós veremos aí um pouquinho, bem pouco mesmo, desse capítulo. Nós veremos apenas o parágrafo de número 1. Nós veremos com calma, com cuidado, e os irmãos, se tiverem perguntas, os irmãos façam as perguntas para não saírem com dúvida daqui, já que o parágrafo de número 1, ele traz temas que podem causar um pouco de confusão no que se refere à Igreja do Senhor. E às vezes pequenos detalhes sobre as diferenças entre as confissões pode nos fazer aprofundar nossa concepção quanto igreja ou pode passar despercebido, né? Então, lembra do contexto que nós estamos vivenciando aqui. Nós estamos no século XVII, nós vemos o florescimento das confissões, dos catecismos, pós-reforma protestante, o estabelecimento de identidade bíblica, teológica, né? Nós vemos isso sendo desenvolvido através de confissões, através de catecismos para ensinar essas confissões. Então, a teologia era desenvolvida e essa teologia era exposta através de confissões. E aí nós encontramos, então, essa realidade de que esses grupos formando as suas confissões, eles eram harmônicos doutrinariamente em muitos pontos, né? Por exemplo, nos pontos basilares da fé existia uma harmonia aí, mas existia pontos específicos que eles discordavam. E essas confissões, elas olhavam umas para as outras, né? Para serem formadas, para serem construídas. Então é importante a gente analisar, por exemplo, as diferenças também entre confissões e entre tradições teológicas, porque por questões de convicção, um corpo doutrinário, um corpo teológico, né, um corpo de estudo sobre as Sagradas Escrituras, das Sagradas Escrituras, era formado, era estruturado. Então, por que essas diferenças? Nessas diferenças nós encontramos a nossa identidade eclesiástica, de igreja. Nessas diferenças nós encontramos. Tá bom? Então, hoje nós veremos a confissão ela abordando a identidade da igreja nos dois aspectos, que se refere à igreja, a igreja universal enquanto invisível e a igreja universal enquanto visível. São essas duas identidades. Então, nós veremos hoje apenas o parágrafo de número 1, a igreja universal enquanto invisível. Por que é importante nós dedicarmos um tempo somente nesse primeiro parágrafo? Porque são dois temas teológicos, bíblico-teológicos, que são pouco conhecidos, como deveria ser, não muito desenvolvido, como deveria ser, e nós não percebemos o significado
característico da concepção batista no que se refere à Igreja Universal e Igreja Invisível, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso. À medida que os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pontuação, os irmãos levantem a mão aí, o microfone vai até você para tirar as dúvidas. É importante que os irmãos tirem as suas dúvidas. Se os irmãos saírem daqui com dúvidas, imagine aí, todas as vezes que vocês saem daqui com dúvidas, as dúvidas vão sendo acumuladas. Acabar o ano, você está igual um queijo suíço, cheio de buraco, né? Cheio de dúvidas. A sua teologia está toda fragmentada, né? E aí traz confusão, porque você vai precisar fazer aplicações teológicas em ensino sobre família, sobre filhos, sobre autoridade, sobre papel, sobre liderança. Aí você não vai conseguir, porque está todo fragmentada a sua teologia. É importante nós termos uma teologia harmônica, inteira, né? Por mais que nós encontremos divergências entre teólogos, entre igrejas, mas nós, por convicção, por questões de consciência, independente da avaliação de outros, nós compreendemos o corpo estrutural da nossa teologia. Nossa teologia tem uma estrutura. Então, os irmãos, é importante os irmãos tirarem dúvidas. E aqui, meus irmãos, é uma aula, né, que não é um sermão. Então, alguns momentos terão pontos difíceis, como vocês tiveram na escola que vocês estudaram, na faculdade que vocês fizeram. Vocês estudaram disciplinas difíceis. Então, na teologia também tem disciplinas difíceis, né? E precisam de mais labor intelectual, mais de raciocínio. Então, vocês precisarão usar isso também. O que acontece hoje em dia, porque a concepção de fé cristã parece que é algo simplesmente sensorial, simplesmente emocional. Então, se nós não sentirmos, é sinal que nós não aprendemos. Então, nós precisamos desenvolver. Então, a Igreja Universal, esse termo universal, essa designação, essa qualificação da Igreja Universal, ela foi usurpada pela Igreja Católica, né? Então, universal, ela quer dizer justamente isso, católico. Na verdade, católico quer dizer universal, que vem de um termo grego, mas nós vamos ver daqui a pouco isso. A Confissão de Fé Batista de 89, ela inicia definindo o caráter transcendente da igreja, aquele que está além de nós, o caráter transcendente da igreja, ao mesmo tempo que se distingue das suas confissões irmãs. É importante a gente entender isso. A nossa concepção sobre igreja, ela modificará toda a estrutura da nossa fé, toda a estrutura cristã que nós temos. A concepção que nós temos de igreja, meus irmãos, é tão importante que é essa concepção que moldará a forma de nós vivenciarmos a fé. Porque se nós entendemos que existe um corpo no qual nós somos enxertados para vivenciar aspectos da fé cristã, dons da fé cristã, edificações da fé cristã, sem esse corpo nós não vivenciaríamos, a forma como nós concebemos isso modificará completamente a forma como nós compreendemos, vivenciamos a fé e, consequentemente, a forma como nós experimentamos o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o Redentor do corpo, o noivo da noiva. Então, é muito importante nós entendermos o que é a igreja, o poder que a igreja tem, a autoridade que a igreja tem, como a igreja se encaixa no plano eterno de Deus. Deus, na mesa trinitária da eternidade, elaborou um plano, determinou acontecimentos, não existe acaso nesse mundo. Deus determinou o grau que o dia está fazendo hoje, por exemplo, aqui na cidade de Russas. Então, Deus determinou todos os eventos, todos os acontecimentos. E nesse plano determinado por Deus, executado pelo seu Filho, sustentado pelo seu Espírito, está a igreja. A forma como nós enxergamos a igreja nesse plano é muito importante, porque nós vivenciaremos essas realidades transcendentes de forma iminente. Nós vivenciaremos aqui, iminentemente, aquilo que tem uma realidade transcendente, que vai além de nós. Então, é muito importante, por exemplo, nós entendermos como escolher uma igreja, porque nós compreendemos o seu aspecto extramaterial e eterno.
Nós compreendemos. E nisso está a importância. E Deus, por sua graça, por sua majestade e poder, concedeu a nós meios materiais, naturais, para vivenciarmos realidades sobrenaturais, espirituais e eternas. Então, existe um nível um nível experiencial muito claro nas Sagradas Escrituras, que aquilo que é espiritual, em algumas medidas, precisam ser vivenciadas de forma material. Que sem esse tipo de experiência, sem esse tipo de vivência, nós não podemos afirmar categoricamente que nós experimentamos as realidades espirituais e transcendentes. Então é muito importante compreender o que é a igreja, onde a igreja está no plano de Deus, qual é a posição que ela ocupa e o que está reservado para ela. Então é mais do que nós podemos ver. O mundo aí fora vê essa pequena estrutura com uma igreja que não é imponente, uma igreja que não tem majestade nenhuma, uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem influência, mas essa não é realidade no plano de Deus. Aqui, meus irmãos, está uma pequena parte da multidão de testemunhas que forma a noiva de Cristo Jesus, o corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, existe uma realidade bem maior do que nós conseguimos experimentar. Então, facilmente, ao comparar as três confissões, é possível perceber a grande ênfase que a Confissão Batista de 89 coloca sobre a igreja local, até mesmo no que se refere à designação, né, à descrição do que é a igreja universal. Ainda assim, nós percebemos como a confissão descreve o seu caráter de necessidade visível, vivenciada localmente na concepção de igreja universal. Facilmente a comparar, nós percebemos como a confissão de fé de 89 coloca ênfase na igreja local. A ideia é que a visibilidade de uma realidade invisível. Existe uma realidade invisível, existe uma realidade universal, mas essa realidade se torna visível no tempo presente, nesse lado da eternidade. Então, vamos ver aqui alguns pontos antes de fazer a exposição do parágrafo em si. Nós vamos ver alguns pontos aqui importantes que precisam ser destacados do parágrafo e depois nós faremos a exposição. Primeiro, o termo que qualifica essa igreja transcendente, sobrenatural, né, católica ou universal. Então, as três confissões colocam dessa forma, e muito bem colocado. Católico ou universal, eles são sinônimos. Catolo quer dizer completo, completude, totalidade, geral ou universal. É um termo grego que foi adotado, né, foi comprado, e até hoje nós vemos o uso da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica toma para si essa designação. E universal aqui, Catholos, né, ele quer dizer, literalmente, de acordo com um todo, ou sem que nada falte. Por isso que a Igreja Católica, ela reconhece a si mesma como o reino de Deus, como a igreja verdadeira, como o único meio estabelecido por Deus para a salvação. Por isso que eles se identificam assim. Esse termo em si, meus irmãos, por isso que esse tema ele precisa de um pouco mais de reflexão. Por quê? Porque nós estamos falando de termos teológicos. Como são formados termos teológicos? São formados por princípios bíblicos. Não são formados por um versículo. Nós não encontramos um versículo usando o nome e mostrando o significado, fazendo referência àquele princípio que está sendo ensinado. Por exemplo, como a Trindade. O termo Trindade não existe na Sagrada Escritura, mas nós vemos todo o ensino da Trindade nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos um Deus triuno, que são três pessoas
e apenas uma essência, de forma que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas os três são um, mas são três pessoas distintas. Então, é um termo teológico que nasce de princípios, de verdades encontradas nas Sagradas Escrituras. Esse termo em si, que foi transliterado e latinizado, então nós temos o católico, ele só é encontrado no Novo Testamento uma vez. Ele é encontrado em Atos capítulo 4, versículo 18, mas ele não é encontrado, por exemplo, para se referir à identidade da igreja. Quando ele é colocado ali apenas uma vez no Novo Testamento, ele não é usado para falar sobre a igreja. Então, esse termo, ele é usado apenas uma vez, mas é usado de forma comum no tempo do Novo Testamento, e nós encontramos o conceito de igreja universal amplamente no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, aparecendo de formas variadas. E nós vamos ver isso. Por exemplo, pelo menos 24 vezes nós encontramos o conceito, o sentido de igreja universal fazendo referência à noiva do Senhor, né? A Igreja Católica, que eu faço referência a ela porque nesse contexto aqui, a doutrina católica também estava sendo combatida pelos reformadores, pelos puritanos que formularam essa confissão. Então, quando eles formularam a sua confissão, naquilo que eles acreditavam, eles mostravam como eles se diferenciavam não somente dos pedobatistas, e não somente dos congregacionais que são pedobatistas, mas também de como eles se diferenciavam, esses três grupos, da própria Igreja Católica. Então, por exemplo, essa definição do que a igreja foi tirada de um dicionário católico. Ele diz o seguinte: a igreja é uma sociedade divinamente constituída, beleza, formada por membros de todas as raças e nações, beleza, que professam somente uma fé, ok. Todos usam os mesmos sacramentos como meios para a santidade e a salvação. Opa! E todos são governados benignamente, olha aí, pelo sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo, o Papa. O que é vigário? Substituto. Então, o Papa é o substituto de Cristo. O Papa é o vigário de Cristo. O Papa é o substituto de Cristo. Então, a Igreja Católica, ela concebe em sua definição como o único estandarte da verdade, sem a qual não há possibilidade de salvação, né? É tanto que se não houver as formalidades, meus irmãos, por exemplo, para um casamento entre católico e não católico, a Igreja Católica não reconhece aquele casamento e aquele casal ainda vive em fornicação, em prostituição. Tem que existir todos os meios de validação daquele casamento designado pela própria Igreja. É por isso que eles não reconhecem, por exemplo, o casamento entre protestantes. Um protestante é casado com outro protestante, mas eles não reconhecem que aquele casamento é um casamento sacramentado pelo próprio Senhor, né? Ok? Muito bem, vamos lá. Então, a Igreja Católica Universal, que com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste de todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, o cabeça dela. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Parece que nós estamos lendo Efésios capítulo 1, né? Mas vamos lá. Existe uma pequena diferença aqui, pode parecer muito sutil mesmo, entre a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy. Nós vemos essa nota explicativa aí entre parênteses, com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça. Essa nota explicativa ela é derivada da Confissão Batista de 44. A Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy, ela coloca apenas assim: a Igreja Católica Universal, que é invisível. Então, o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é a Confissão de 89 tendo muito cuidado ao utilizar
a terminologia invisível, ligando essa terminologia necessariamente à obra regeneradora do Espírito Santo no homem, que exclui o quê? Os infantes. Porque a regeneração, como é que ela acontece? Pela fé, pela compreensão, pelo entendimento. Por quê? Porque a lei de Deus foi escrita no nosso coração, no coração daquele que nasceu de novo. Então, a confissão ela utiliza com muito cuidado essa terminologia e igualando o fato da igreja ser invisível à igreja universal. O que a confissão coloca aqui, meus irmãos, é que para fazer parte da igreja católica, para fazer parte da igreja universal, constituída por todos os eleitos de Deus, esse deve ser alvo da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Esse conceito, esse termo, sendo aplicado à igreja, não é encontrado nas Sagradas Escrituras. Por isso que é um conceito teológico. Por exemplo, nós não enxergamos nas Sagradas Escrituras a definição do que é igreja invisível em versículos claros. Essa terminologia ela foi muito desenvolvida pelos reformadores, mas ela foi cunhada por Agostinho, no século IV, século V, Agostinho de Hipona. Para quê? Para tentar resolver um problema. Porque muitas pessoas faziam parte daquelas congregações, mas essas pessoas não demonstravam características de regeneração, características de nova criatura, não mostrava vida de santificação, não mostrava a obra do Espírito em suas vidas. Então Agostinho desenvolveu essa concepção que foi amplamente concebida pela Igreja Católica e foi desenvolvida mais pelos reformadores de igreja invisível e de igreja visível. Basicamente, a igreja visível é formada por todas aquelas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus. Elas podem ser crentes ou não, mas professam a fé. Existe um teólogo chamado Wayne Grudem que ele coloca da seguinte forma, como Agostinho também colocou: a igreja visível é a igreja que nós vemos. Mas isso não quer dizer que eles fazem parte da igreja invisível. Por isso que a confissão ela deixa isso muito claro aqui. Aqueles que fazem parte da igreja invisível, que é a igreja que Deus vê, são somente aqueles eleitos que foram enxertados na nova aliança em Cristo Jesus, como nós vimos no capítulo 7 da própria confissão. O estabelecimento da nova aliança, no estabelecimento da nova aliança em Cristo Jesus, foi incluído todos os eleitos, cujos seus nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, necessariamente, aqueles que fazem parte da igreja invisível devem manifestar a participação do corpo na igreja invisível. Mas aqueles que fazem parte da igreja visível não necessariamente fazem parte da igreja invisível. Tem alguns teólogos que não aceitam essa diferença. Eles dizem o seguinte: isso que eu estou falando para os irmãos, concebido por Agostinho, desenvolvido pelos reformadores, é o conceito mais aceito. Mas existem alguns estudiosos que dizem assim: não, a igreja visível é formada por verdadeiros crentes, regenerados. Aqueles que professam a fé em Cristo Jesus e não são crentes, eles não fazem parte nem da igreja visível, quanto mais da igreja invisível. Né? Existe um grupo que caminha por essa forma, mas a concepção mais tradicional, né, mais ampla, é essa que foi desenvolvida por Agostinho, que foi falada de forma muito ampla pelos reformadores. Né? Essa diferença. Ok? Entendido? Vamos aqui mais alguns pontos. Pastor. Oi. Então ele quer dizer que aqueles que
não faz parte da igreja visível, né? Eles nem sequer vão à igreja. Ele quer dizer que todos aqueles que vão à igreja visível, esses são crentes? Não entendi. Eu também não, tira a máscara aí. Quando ele diz assim, que os que vão à igreja visível ali, né? Todos aqueles que vão à igreja visível, esses são necessariamente crentes? Mas é isso que ele quer dizer? Tu está falando da primeira explicação que eu dei ou da segunda? Não sei, né? Não, da segunda, né? Não, da segunda ele diz o seguinte, ó. Todos aqueles que fazem parte da igreja local não necessariamente fazem parte da igreja visível. Certo? Essa segunda concepção. Porque existem estudiosos, são poucos, meus irmãos, mas existem estudiosos que dizem o seguinte: a igreja visível também é formada somente pelos eleitos. Então, por exemplo, o fato de você professar a fé, você faz parte da igreja local, você é membro dessa igreja, você faz parte dessa igreja local. Mas isso não quer dizer que você faz parte da igreja visível. Ou seja, a igreja local recebe você como membro, mas isso não quer dizer que você faz parte da igreja visível, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira. Vocês entenderam? Né? Embora essa é uma compreensão um pouco aceita mesmo, e por causa dessa dificuldade que existe. Então, a compreensão que foi primeiramente desenvolvida e mais aceita é essa, de que a igreja visível é a igreja que nós conseguimos ver. Por isso a igreja visível faz paralelo com a igreja local. Mas a igreja local, por exemplo, a igreja local é a Igreja Batista Reformada em Russas. A igreja visível é a Igreja Batista Reformada em Russas, a Igreja Batista da Convenção, a Igreja Presbiteriana de Russas. Essa é a igreja visível. Então, igreja local tem um endereço. Igreja visível, ela é visível, mas não é limitada geograficamente. É a igreja dos vivos agora. É a igreja espalhada pelo mundo agora. É a igreja que é visível aos homens. Então, a compreensão mais comum, meu irmão, é essa, de que a igreja invisível é formada somente pelos eleitos. Portanto, se são eleitos, são regenerados, evidentemente. O Senhor conclui a sua obra. A igreja visível é formada por aqueles que professam a fé, mas isso não quer dizer que eles realmente façam parte da igreja invisível, que eles são regenerados, certo? Essa é a compreensão mais básica, mais comum. Então, existe uma verdade, meus irmãos. Uma verdade é essa. Existe uma igreja universal. Essa igreja universal, como nós vemos aqui, é uma igreja que ela irrompe as fronteiras de tempo e espaço. É formada por todos os eleitos de todos os tempos. Essa é a igreja universal. Isso nós encontramos claramente nas Sagradas Escrituras. Esse conceito de igreja visível e invisível, ele foi desenvolvido para explicar um problema experiencial. Por que existem crentes? Microfone aqui. Por que existem crentes? Existem pessoas nas igrejas locais que demonstram características claras de regeneração e existem crentes professos que não demonstram características claras de regeneração. Agostinho tentou explicar isso. E ele tentou explicar isso falando o quê? Eles fazem parte de uma igreja local e visível. Mas a verdadeira igreja, formada pelos eleitos, que nós não conseguimos ver. Por que nós não conseguimos ver? Porque nós não conseguimos ver a obra do Espírito Santo no coração. Essa é invisível. Então, isso é desenvolvido de uma compreensão teológica resolvendo um problema experiencial da igreja, né? Então, isso ele salta das Sagradas Escrituras de forma mais implícita. O conceito de igreja universal, igreja local, não. Nós vemos claramente isso nas Sagradas Escrituras, como nós vamos ver. Diga aí, irmã. Pastor, e para esse grupo que defende que a igreja visível e invisível são compostos pelos mesmos indivíduos, né? Qual seria a diferença da igreja visível para a igreja invisível? O que iria diferir? Não, a igreja visível é a única diferença que nós conseguimos ver, né? Nós conseguimos ver. Então,
Essa compreensão de igreja visível e igreja invisível enquanto somente formada pelos eleitos, a ideia é o seguinte: a ideia é de que aquela que representa a noiva visivelmente não pode ser formada por pessoas que não são regeneradas. Então, nós podemos até considerar que aquela pessoa faz parte da igreja visível, mas se ela não for crente, na verdade ela não faz parte da igreja visível, embora nós julguemos que isso faça parte. Agora, essa é uma compreensão que coloca como nós vamos ver, né, coloca uma responsabilidade gigantesca sobre a igreja local. Existe uma igreja verdadeira, única, que é o corpo, formada por todos os eleitos. Quem atesta se aquela pessoa faz parte da igreja ou não? É a igreja local. É a igreja local. O Senhor deu as chaves a quem? A igreja local. Olha como a compreensão aqui congregacional batista é extremamente importante para definir isso. Olha que a responsabilidade de fazer com que aquelas pessoas se entendam realmente que fazem parte da igreja invisível ou universal, mais do que fazem parte da igreja local. Porque, caso contrário, nós estaremos dando uma anestesia para aqueles que estão indo para o inferno e eles não estão sentindo as dores. Não é? Mas vamos desenvolver aos poucos aí. Pastor, então quer dizer que Cristo vai vir buscar a igreja invisível. Isso mesmo. Isso mesmo. E aqueles da igreja invisível, que no momento que Cristo vier, estiverem visivelmente sendo reunidos, representados visivelmente, esses irão com o Senhor. Esses serão arrebatados e glorificados com o Senhor. Mas por isso que é importante compreender o papel da igreja aqui. O papel da igreja de supervisionar a regeneração. Porque aqueles que estão inscritos no rol de membros da igreja local, isso não garante que eles fazem parte da igreja invisível, da igreja real, da noiva. Entenda, meus irmãos, a noiva, vocês acham que, por exemplo, a noiva, é possível haver um dedo, uma unha, alguma parte da noiva que seja corrompida? Não. Então só pode haver regenerado. Não pode haver mortos na noiva. Não pode. Criança não tem fé. Criança é morta. Ela não pode fazer parte da noiva. Então, o pessoal do pedobatismo, eles desenvolveram uma artimanha teológica para isso. Eles desenvolveram o estabelecimento da nova aliança em duas administrações. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. E aí eles pegam todos aqueles que estão sob o pacto mosaico e colocam dentro da administração no Antigo Testamento da nova aliança em Cristo Jesus. Então, eles tentam resolver isso dessa forma. Mas esse é apenas um drible teológico mal dado. Porque só é possível fazer parte da noiva aqueles que são regenerados. Da nova aliança em Cristo Jesus, aqueles que são regenerados. Então, eles desenvolveram um termo. Aqueles que são crianças são membros não comungantes. Quer dizer, você pode fazer parte da igreja local e não pode comungar com os santos da mesa do Senhor, que é o testemunho da esperança que nós estamos em Cristo Jesus. Onde isso existe nas Sagradas Escrituras? Onde? Onde, meus irmãos? A igreja do Senhor só pode aceitar no seu rol de membros aqueles que ela atesta que fazem parte da noiva. Caso contrário, nós estamos incorrendo um erro profundo nisso. Nós estamos dizendo que não regenerados fazem parte da noiva. Nós estamos dizendo que pessoas que não nasceram de novo fazem parte da noiva. E nós estamos fazendo um desserviço para aqueles, muitas vezes, que vivem uma vida na juventude, na adolescência, até fazerem a sua profissão de fé, porque é assim que acontece, eles têm que fazer a sua profissão de fé. Eles são adotados quanto filhos como membros não comungantes, até chegar à idade de fazer a sua profissão pública.
E aí é um segundo passo para se tornar membro agora comungante. Agora, onde isso existe nas Sagradas Escrituras? Eu quero só saber onde existe. Onde existe isso, meus irmãos? É muito simples. É tão claro como esse sol que está aí fora. Não existe isso nas Sagradas Escrituras. Não existe. O problema é que muitos querem ser mais reformados do que bíblicos. Então, não, nós estamos aqui arraigados nas bases da fé reformada. E aí eles olham para as Sagradas Escrituras e lêem Escrituras sem nenhuma crítica pelas lentes da reforma. Os reformadores erraram muito, meus irmãos, também. Os reformadores erraram muito. Existe exposição de textos que eu não adoto de forma alguma a concepção interpretativa dos reformadores. Eu peguei uma Bíblia agora, claro que nós temos que usar o que nós temos à nossa disposição e termos sabedoria e maturidade bíblica para usar aquilo que é bom e aquilo que coincide com a verdade das Sagradas Escrituras, como nós entendemos. Chegou uma Bíblia aqui na livraria, uma Bíblia excelente, a Bíblia, a herança da reforma, né? Herança reformada. Chegou aqui, né? A última que chegou, né? Excelente a Bíblia, muito boa, a Bíblia assim, fenomenal, pactualista, uma Bíblia de doutrina reformada, uma Bíblia que tem inúmeros materiais para auxiliar nos devocionais, no culto doméstico. Tem muito material para culto doméstico. É uma Bíblia a melhor que nós temos, melhor até do que a de Genebra, né? É excelente, por causa do grande material que eles têm. Mas aí houve uma correção. Tem uma errata, né? Vem uma folha com uma errata, corrigindo alguns comentários de alguns versículos. Se você olhar a forma como está, então para não imprimir outra versão, são só apenas uns 10 versículos que eles precisam corrigir, segundo a perspectiva deles, são apenas uns 10 versículos, aí a nota explicativa não vale a pena imprimir outra Bíblia. Essa grossura vai gastar muito dinheiro, então eles botam uma folha. Eu vou trazer para vocês lerem depois. Meus irmãos, eu fico chateado, sabe? Eu fico chateado, porque o que é que eles fazem? Ao invés deles olharem para as Sagradas Escrituras e interpretarem a Bíblia como a Bíblia está ali dizendo, eles colocam todo o arcabouço do tempo da reforma e dos reformadores para interpretar as Sagradas Escrituras. Por exemplo, uma nota explicativa que eles colocaram, Efésios capítulo 5. E eu vi alguns reformados batendo palmas, graças a Deus, eles corrigiram essa falha, eles corrigiram esse erro. Efésios capítulo 5, quando fala, por exemplo, do preenchimento do Espírito Santo, a partir do versículo 18, e diz, cantando hinos, salmos e cantos espirituais. Na nota explicativa, para apoiar a salmodia exclusiva, na errata, sabe como é que eles colocaram? Cantando com hino, salmos e cantos espirituais, que resumindo quer dizer salmos. Porque assim eles podem apoiar que o quê? Que o cântico na igreja só pode ser salmos. Meus irmãos, eu acho isso assim uma afronta mesmo. Eu acho isso um absurdo mesmo. Sabe, eu entendo que isso daí é uma afronta mesmo à interpretação das Sagradas Escrituras. Eles olham para as Sagradas Escrituras por conceitos pré-estabelecidos e assim eles leem as Sagradas Escrituras. Não há mais necessidade de estudo. Não há mais necessidade. O estudo já foi feito, nós temos que fazer só a aplicação agora. E nós podemos pegar a margem também das aplicações que foram feitas, embora nós estejamos em outro tempo, em outros desafios, em outras realidades. Eu acho isso estúpido demais. Brincadeira isso daí. Isso é brincar com a interpretação das Sagradas Escrituras. A primeira nota estava correta, porque eles colocam lá a primeira nota e a correção. A primeira nota estava corretíssima, mas não era tão reformado quanto eles queriam.
E aí eles colocaram a salmodia exclusiva, né? Então, isso é muito errado, né? Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que os homens erram. Só existe um texto que é inerrante. É a Bíblia Sagrada. Somente esse texto é inerrante. Nós não podemos formar a nossa concepção somente porque um grupo forma, somente por uma tradição forma. Nós não podemos. Nossa consciência tem que ser escrava da Escritura Sagrada. Da Escritura Sagrada. Já chegou em pontos aqui, quando eu preguei Gálatas, chegou num versículo que eu disse assim, eu não sei isso aqui. Eu não sei. Esse versículo aqui eu não sei. Estudei. Eu disse, eu não sei. Esse aqui, eu não sei o que ele quer dizer. E até hoje eu não sei mesmo. Não sei. Não sei. Não vou dizer qual é o versículo, não. Né? Tem várias explicações, mas eu não senti convicção de que alguma estava correta. Não senti. E como não é uma que agride em nenhum ponto fundamental da fé, não. Um dia, quando eu me senti mais à vontade, com alguma explicação, independente da quantidade de livros que eu leia, mas o Espírito Santo e eu e as Sagradas Escrituras, com o apoio da multidão de testemunhas que estudaram mais e melhor do que eu, evidentemente, né? Aí sim, eu me debruço. Mas nós devemos ser escravos da Bíblia, meus irmãos, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então não adianta formar arcabouço, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é vivenciada nessa igreja aqui. Nós entendemos plenamente a responsabilidade da igreja de atestar que alguém faz parte da igreja invisível. E quando alguém não faz, nós removemos do hall de membro, testemunhando que nós não mais reconhecemos aquela pessoa como fazendo parte da noiva. Tem que ficar muito claro. Então existe um ponto, meus irmãos. Existe uma igreja universal. Lembra lá de Hebreus capítulo 12. Ao nosso redor está uma multidão de testemunhas, olhando a nossa corrida da perseverança, uma multidão. Essa multidão de testemunhas, em Hebreus capítulo 12, é a igreja universal, formada por todos os santos, todos os eleitos, de todos os tempos, de todos os locais, de todas as raças. Essa é a igreja universal. Mas o Senhor concedeu uma graça, meus irmãos. O Senhor concedeu uma graça dessa igreja universal ter como prenúncio dela uma igreja visível e local. Mas é importante entender quem tem as chaves desse rei. Quem tem as chaves desse rei? É a igreja local. É muito importante compreender isso, meus irmãos, porque a forma como nós nos relacionamos com a igreja mudará definitivamente a nossa fé. Eu escutava muito isso pelos sábios antigos. É a sabedoria que está acabando. Essa geração de agora, se nós não formos desenvolvermos sabedoria agora, a próxima geração vai estar acabada, porque não vai ter ninguém com sabedoria. A nossa geração agora ainda tem uma sabedoria passada daqueles que não morreram ainda. Eles diziam assim, quando você vai se casar com alguém, olhe para ele como ele trata os seus pais. Vocês já ouviram isso? Olhe como ele trata os seus pais, porque você verá como ele trata você. Quer ver um crente? Olha como ele trata a igreja. Você quer ver uma mulher, se ela é submissa ao marido? Olha como ela trata os seus líderes. Olha como ela trata o seu patrão, se ela trabalhar. Olha como ela trata as autoridades constituídas por Deus na igreja. Quer conhecer se um crente é verdadeiro? Olha como ele vive a igreja, como ele concebe a igreja, como ele trata a igreja. Olha isso. Porque esse local, Deus instituiu como testemunho visível de uma realidade invisível. Ou está no inferno, ou está no céu. Mas é aqui que nós iremos vivenciar isso. Então entenda, existe uma igreja universal, ela é formada por todos os eleitos, nós vemos isso no capítulo 7, falando das alianças, falando do estabelecimento da nova aliança, constituída por todos os eleitos de Deus. Ela é a verdadeira igreja de Deus, é a invisível igreja que Deus vê,
Por isso que necessariamente é formada por todos os eleitos. Agora entenda. Entenda aqui uma coisa. Nesse ponto aqui, eu fiz referência à necessidade da regeneração, de ser alvo da obra do Espírito Santo para fazer parte da igreja local. Existe uma necessidade, mortos não fazem. Agora existe, e isso é demonstrado de forma visível. Nós demonstramos de forma visível uma realidade invisível. Tem um princípio muito claro aí. Lembra lá de 1 João que foi pregado aqui? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê se você não ama o seu irmão a quem você vê? Isso é um princípio, meus irmãos. Isso é um princípio de, se nós experimentamos um relacionamento com Deus, nós experimentamos esse relacionamento também com aqueles que são parte da família de Deus. Agora existe uma coisa também. Isso quer dizer também que fazer parte de uma igreja local, uma igreja visível, essa é a concepção que nós podemos adotar, teológica também, não é suficiente, embora seja necessário e ordenado. Fazer parte da igreja local é um imperativo, é uma ordem, é requerido de nós fazermos parte de uma igreja local. Mas isso não é suficiente para nós fazermos parte da igreja invisível, porque nós podemos errar na avaliação. Isso nós estamos falando concebendo a nossa igreja como critério de recepção de novos membros. E muitos que não estão nem aí para isso. Nem aí. Muitos que não fazem qualquer averiguação a não ser a sua ida aos domingos para a igreja. Muitos. Que estão vergonhosamente e maldosamente falando para os seus membros que eles fazem parte da igreja invisível sem eles terem nenhuma prova cabal e profunda de que isso é verdade. Essas pessoas estão indo como bois ao matadouro, anestesiadas para o inferno, por causa da falta de responsabilidade que eles têm. Ok. Nós vamos desenvolver aqui mais o conceito de universal e visível e invisível, tá bom? Então, a identidade da igreja, né, enquanto invisível, é importante compreender, mais algumas notas explicativas, e a gente, nesse mesmo slide, a aula de hoje só tem 2 slides. Aí nós vamos definir aqui, nós vamos expor o parágrafo. É importante compreender que quando a Confissão de Fé Batista de 89 se refere à Igreja Universal, ela está identificando a igreja como a expressão final, organizada e terrena do povo de Deus. Ela está falando por aqueles, quando ela fala de Igreja Universal, ela está falando de todos os nomes escritos no livro da vida, até aqueles que ainda vão nascer, cujos nomes já estão lá. Vocês estão entendendo? O nome já está lá, mas ele não nasceu ainda. Mas o nome já está lá. Então, está falando de todos aqueles que creram, creem e crerão. É daquele número de eleitos determinado por Deus. Esses fazem parte, formam a igreja universal. Ela é a expressão final do que significa ser povo de Deus. Quando Deus estruturou um povo e concebeu na sua mente um povo, ele identificou esse povo chamando de igreja, onde nós vemos um prenúncio na antiga aliança. Isso quer dizer que, embora Israel, e aqui eu já estou entrando também numa crítica ao dispensacionalismo e também em algum ponto ao pedobatismo, mais uma vez, isso quer dizer que, embora Israel seja um tipo da igreja, é um tipo, né? Porque Israel, no Antigo Testamento, era aquilo que era povo de Deus. Para você ser identificado como povo de Deus, você tinha que usar os trâmites estabelecidos para você se tornar um israelita. E se tornando um israelita, você recebia o sinal da aliança, que era a circuncisão, e então você fazia parte do povo. Mas você era parte do povo de Deus, se tornando um israelita, sendo que sempre o Senhor, dentro da nação de Israel, tinha o seu verdadeiro povo, que eram os regenerados, que era o remanescente fiel. Porque nem todos que são israelitas são de fato Israel, que diz Paulo, né?
Ok? Então só pode ser povo de Deus verdadeiramente aqueles que são regenerados. Só que nós vemos o progresso da revelação. E não era possível isso ser revelado completamente na antiga aliança. Existia mais informações do plano redentivo de Deus a serem desenvolvidos. E isso foi desenvolvido na nova aliança. Então nós temos o todo hoje. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos como um todo. Mas nós temos que também olhar com os olhos daqueles que vivenciaram na antiga aliança. Então, para fazer, aquele povo representava aquilo que seria a igreja do Senhor, a formação idealizada por Deus de ser povo dele, que não era somente fazer parte de uma nação física, material, terrena, era fazer parte de uma nação celestial, espiritual. Como ele garantiu isso? Ele garantiu isso não através de sacrifício de bois e bodes, mas através do sacrifício do seu filho, criando um coração e colocando nos eleitos. Ok? Então, isso quer dizer que, embora Israel seja um tipo da igreja no Antigo Testamento, a expressão final, ou seja, quando Deus organizou o que seria seu povo, a expressão final do povo de Deus não é Israel, é a igreja. Por isso, não é tão coerente afirmar que a igreja é o Israel de Deus. Não é tão coerente falar isso. Porque quando nós falamos isso, nós estamos colocando dois problemas aí. Primeiro, quem fala isso mais são pedobatistas presbiterianos. Eles falam isso. Por que eles falam isso? Porque eles tentam diminuir as diferenças entre Israel e igreja para apoiar a sua teologia. Porque quando eles falam isso, eles podem dizer que a circuncisão virou batismo. Existe uma maior linha de continuidade entre os testamentos. Então, eles podem dizer que o que era Israel se transformou completamente em igreja. E hoje a igreja é o Israel de Deus. Então, esse é um ponto de deficiência da teologia presbiteriana e pedobatista. Segundo problema, os dispensacionalistas. Quando alguma ênfase recai sobre Israel, Israel é colocado em algum nível de preeminência sobre a igreja. Isso faz com que não a igreja seja a expressão final do povo de Deus. Em alguma medida, Israel ainda tem preeminência. Eu coloquei em alguma preeminência, por quê? Porque essa última linha do dispensacionalismo, né, existem vários tipos de dispensacionalismo progressivo, eles não concordam entre si, porque existem muitas diferenças, é muito confuso estudar o dispensacionalismo, porque cada autor que você vai estudar sobre o dispensacionalismo progressivo, estou falando do progressivo, que é o último desenvolvimento, cada autor que você vai estudar, eles colocam pontos essenciais diferentes, né? Nós temos Darrell Bock, Craig Blazing, que são os dois últimos grandes nomes do dispensacionalismo progressivo, mas eles já se diferenciam de Michael Vlatt também, que é um estudioso do dispensacionalismo progressivo também. Nós vemos, muito difícil. Então, por mais que eles coloquem, eles diminuíram a diferença entre Israel e igreja, e eles colocam que Israel faz parte do povo de Deus quando eles forem introduzidos à igreja. Mas mesmo assim, ainda eles identificam promessas específicas que precisam ser experimentadas pelo Israel étnico, pelo Israel enquanto nação. Então, observa, existe um nível, o mínimo que seja, mas existe um nível de preeminência para Israel e não completamente a igreja. Isso quer dizer que eles entendem que, embora Israel seja um tipo da igreja, existem pontos que não têm contato. Existem pontos de Israel que não tocam a igreja. Por isso que há necessidade de vivenciar, as promessas serem vivenciadas ainda para o Israel étnico.
Ou seja, haverá um tempo em que, isso vai acontecer no milênio, né, segundo eles entendem, que eles ainda precisarão experimentar o templo e os sacrifícios. E a dificuldade é porque nós não encontramos sentido, já que o templo somos nós e o sacrifício já foi definitivo, que foi Cristo Jesus. Eles respondem assim: o fato de nós não compreendermos não tira a veracidade do fato. Né? Era essa concepção até o tempo. Pode tirar a máscara. Essa era a concepção que nós tínhamos, né? E era ensinado isso na igreja de Israel, é assim mesmo. Essa concepção aí. E eu acredito nisso aí, né? Tem até vários filmes, livros que falam sobre isso, né? Não, tem muitos mesmo. Né? Graças a Deus veio aí está começando a serem traduzidos alguns livros do dispensacionalismo progressivo, porque pelo menos tira essa caricatura do dispensacionalismo que muitos têm, mas a culpa é dos próprios dispensacionalistas mesmo, porque é impressionante como é difícil estudar o ensino deles. Muito difícil. Muito difícil. Eu tive por mim, né? Foi muito difícil. Quando cheguei aqui, eu relutei muitas vezes, né? Porque o que eu aprendi é aquele negócio, eu passava inteiro aprendendo sobre aquilo ali. É verdade. E de repente, tudo por água abaixo, né? Não é difícil, porque você formou a sua convicção. Não dá para destruir assim completamente, né? Eu debatia mesmo com os irmãos, então eu dizia os pontos, né? É Israel mesmo, se circuncide, né? Vai! Não fala circuncisão, a circuncisão não é acredita não, né? Essa parte. Eu sei. Ok, então vamos lá nós aqui. Dúvidas aí, meus irmãos? Agora a gente vai para a exposição aqui, rapidinho. Ok, então vamos lá. A Igreja Católica ou Universal. Então, o que é universal, meus irmãos? A que a categorização universal faz referência? Então, de forma muito simples. A igreja, ela transcende etnias, ela transcende denominações, ela transcende o tempo, ela transcende o espaço. Aqui a confissão de 89, ela usa a linguagem dos credos antigos, né? Por exemplo, o credo niceno, o credo apostólico como nós conhecemos hoje. A igreja é una, santa, católica, né? ou universal, né? Existe outro ponto aí que eu esqueci. Então, isso é o ecoar dos credos antigos, lá do período da patrística, do século I até o século IV, século V. Então, ela ecoa aqui. Então, a igreja universal é aquela igreja que transcende tempo e espaço e é formada por todos os eleitos do Senhor. É isso que se refere o fato de ser universal. Então, nós vemos isso claramente nas Sagradas Escrituras. Muito claro nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, abra aí Mateus 16, 18, Efésios 1, 22, Colossenses 1, 18. Mateus 16, 18. Isso é muito claro. Nós temos que aprender, meus irmãos, que para nós aprendermos ou identificarmos, desenvolvermos um princípio, um conceito, nós não precisamos enxergar o termo sendo utilizado. Existe um ensino ali sendo demonstrado. Mateus 16, 18 diz o quê? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus está falando de qual igreja? Ele está falando de uma igreja específica, local? Não. É a noiva dele. É aquele corpo formado pelos eleitos. Então entenda, as portas do inferno, as hostes infernais, as guerrilhas mundanas, elas não derribarão a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua avançando até a consumação dos tempos. O Senhor aqui está falando justamente dessa igreja. Todos esses versículos aí demonstram isso. Mas eu separei alguns para nós não ficarmos presos aqui. Né? Efésios 1, 22 diz o quê? Qual igreja ele deu? O Deus
Deus deu o seu Filho enviou o seu Espírito para qual igreja? Para a igreja universal, a igreja invisível, né? Você pode... Porque a igreja universal é formada somente pelos eleitos. A igreja invisível é formada por quem? Então existe um paralelo. É por isso que as outras confissões colocam a igreja católica universal, que é invisível. A reticência que é colocada da confissão batista é a necessidade para descrever a necessidade de averiguação da obra do Espírito pela comunidade local. Essa necessidade que é colocada. Por isso nós vemos essa nota explicativa aí, entre parênteses. Por quê? Porque na concepção batista, a autoridade está aonde? Na igreja. Não existe um presbitério, não existe um sínodo, não existe um supremo concílio. Está na igreja local, certo? Colossenses 1, 18. Pronto. Então, vocês entenderam? É evidente aqui que ele está falando da noiva que ele virá buscar. Você não era nascido aqui nesse tempo, mas ele está falando de você. Ele está falando de todos os eleitos. Ele lá na Trindade Santa, escrevendo os nomes de todos os eleitos, de todos os salvos no livro da vida, ele veio buscar esses, e nenhum escapará. Por isso que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e nenhuma se perde, nenhuma. Então aqui ele está falando de quem? Dessa igreja universal. Então existe um conceito teológico que é aprendido, é desenvolvido por esses ensinos, embora o termo não esteja lá. Né? Então, você pode usar igreja completa, igreja em sua totalidade, igreja católica. Você pode falar usando qualquer um desses termos, mas é importante entender. Então, o que foi conceituado pela história da igreja foi chamada de igreja universal. Né? Embora esses nomes tenham sido usurpados. Igreja católica, né? No credo apostólico tinha igreja católica, no credo niceno tinha igreja católica, tem lá, né? Mas você usa igreja católica no interior aqui, aí você vai confundir o pessoal, né? Aí você usa universal também, aí o bicho pega, né? Então, né? Aí você usa mundial, aí toca no Everton, aí você não sabe mais o que usar. É a igreja dos eleitos, para uma igreja dos eleitos de todos os tempos, né? Então é isso. Os irmãos entenderam o conceito? Então esse conceito ele é observado nas Sagradas Escrituras, embora não vejamos um termo específico para isso. Os mesmos textos poderiam ser aplicados à igreja invisível. Os mesmos textos. Eu separei alguns aqui e desenvolvi um pouco mais para nós vermos aqui, mas os mesmos textos poderiam ser aplicados. Então, se eu disse aqui se referir à igreja universal, aqui se refere à categorização de invisível. Ela faz referência à obra invisível do Espírito Santo unindo a pessoa a Cristo. Nós vemos isso? Nós não vemos. Então, essa união da pessoa com Cristo como obra do Espírito Santo é invisível. Nós usamos todos os meios, todos os aprendizados das Sagradas Escrituras para ratificar aquilo dali, para testar a veracidade daquela obra. Mas essa obra do Espírito Santo, da pessoa com Cristo, é uma obra invisível. Nós não conseguimos ver. Então, quando ele diz, a Igreja Católica Universal, que, com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, né? Consiste de todo o número dos eleitos que são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, o cabeça dela. Ela, a igreja, é a esposa, o corpo, é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse lance de plenitude, meus irmãos, nós encontramos no texto que foi lido aqui no Liturgia, Efésios capítulo 4, nós
nós encontramos em várias passagens nas Escrituras, e nós encontramos em Efésios capítulo 1 de uma forma assim, muito pungente, né? de que existe uma realidade em que existe uma experiência de completude entre Cristo e a noiva em Cristo. A realidade de como isso acontece gera inúmeros debates entre os estudiosos, inúmeros. Porque qual é o ponto? Como a noiva completa Cristo? Como a noiva estabelece ou desenvolve ou mostra a plenitude de Cristo Jesus, né? Então, isso gera inúmeros debates e cada estudioso que você vai consultar faz uma descrição diferente por causa dessa dificuldade que nós temos de discernir como, então, a plenitude, ou o enchimento, a totalidade, né, o ser cheio é experimentado por Cristo Jesus como tendo a sua noiva. Quando Cristo, o que é esperado para Cristo consumar todas as coisas? O que é esperado? Ele vai vir só derrotar Satanás? Ele vai vir só para iniciar a restauração de novos céus e nova terra? Não. Ele está aguardando um banquete. Ele está aguardando um casamento. Ele vai se casar com quem? E tudo vai se tornar pleno quando ele tomar a sua noiva. Tudo. Se nós não compreendermos o valor da igreja, nós não experimentaremos a plenitude de Cristo Jesus. Nós não experimentaremos. Porque no texto que foi da liturgia, nós vemos de que ele desceu. Se ele desceu também quer dizer que se ele subiu, ele subiu, e se ele subiu quer dizer que ele também desceu, para quando vir mostrar, preencher todas as coisas. Preencher todas as coisas. O que está vazio para ele preencher? O mundo, nós somos vazios de significado, meus irmãos. Nós não entendemos as coisas como elas são idealizadas por Deus. Nós não compreendemos. E é interessante porque no texto lá, capítulo 4, a partir do versículo 7, nós vemos toda a estruturação para a edificação e estruturação da igreja, do povo de Deus, estabelecendo alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para não serem levados por ventos de doutrina. Então, existe uma linha de raciocínio mostrando a estrutura da experiência do cristão com Cristo na nova aliança em Cristo Jesus. A igreja está lá porque ele é a noiva que ele vai buscar, que ele vem buscar. Nós precisamos entender isso. Existe essa realidade de união e de consumação nesse casamento que um dia somente os verdadeiros crentes, em um corpo, não individualmente, em um corpo, experimentarão com Cristo Jesus. Então, vamos abrir aqui. Existem pontos de contato assim quase sinônimos, né, entre universal e invisível, né? É difícil de fazer essa separação. Mas vamos completar aí. Nós vemos o versículo 22, vamos ler aqui o texto que eu fiz referência, né? Quando ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, olha como é interessante. Existe um propósito aqui, né? Existe um objetivo a ser alcançado. Olha o que ele fez para ser o cabeça. O que é ser cabeça? É exercer autoridade sobre tudo, né? Então, o que descreve o domínio de Deus? O reino de Deus. O que é que descreve o reino de Deus? Como nós entendemos o que é o reino? Um reino, ele tem um rei. E um reino, ele tem um rei para esse rei ser soberano sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então, o reino de Deus não é um local geográfico, é onde o Senhor exerce domínio, autoridade, soberania. Por isso que a igreja é a maior expressão do reino de Deus, porque aqui ele exerce domínio, autoridade e soberania.
Olha como é interessante aqui, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual, é só até o 23, né? A qual é o seu corpo, olha que interessante, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a verdadeira igreja, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Eles formam a verdadeira igreja do Senhor, a verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, eu coloquei um termo só para a gente desenvolver mais aqui, mostrando a obra, mas nós podemos identificar o universal e invisível como sendo equiparadas aí. Próxima semana nós veremos o versículo, parágrafo número 2, e nós desenvolveremos mais próxima semana nós faremos outro estudo, né? Nós faremos aquele estudo, nós fazemos um estudo dirigido lá, nós vamos fazer um estudo dirigido lá e os irmãos vão responder em grupo. Aí eu vou decidir ainda se nós vamos fazer isso baseado ou na confissão, ou no Salmo 119, ou no Sermão do Monte, né? Ou se vamos misturar. Eu vou ver como nós vamos fazer, mas aí a ideia é que os irmãos separem um tempo, 30 minutos, para resolverem as questões, discutirem, depois nós nos reunimos e nós compartilhamos. Mas sobre o que nós vimos aqui, tem alguma dúvida? Ficou entendido qual é a concepção de igreja universal, igreja invisível, igreja visível? Próxima semana nós vamos ver, ou na próxima aula da confissão nós vamos ver mais especificamente a igreja visível, né? Como expressão da igreja invisível. Ok? Então vamos ficar de pé para orar. Nosso Deus, Pai misericordioso, graças damos a Ti, ó Pai, pelo banquete dos céus que é posto para nós no dia do Senhor, meu Deus. Obrigado por Tua bondosa provisão que nos assiste, nos levantando todas as manhãs, nos dando a vestimenta, o alimento, nos dando energia, reforçando no nosso coração a esperança que nós encontramos em Cristo. Graças nós damos a Ti, ó Deus, por isso, por cuidar da nossa fé, não somente da nossa integridade física, e sobretudo da nossa fé em mínimos detalhes. O Senhor tem nos animado em tempos de abatimento. O Senhor tem nos mostrado a luz que nunca se apagou, embora algumas vezes nós fechamos os olhos. O Senhor tem nos dado a Tua palavra de forma tão abundante, ó Deus. Obrigado por toda essa estrutura que nós podemos experimentar, meu Deus. Obrigado pela graça do Senhor de recebermos esse conforto para a instrução da Tua palavra, para a comunhão e o pastoreio. Que o Senhor nos guarde durante todo esse dia, Deus. Que o Senhor seja conosco, nos direcionando nos nossos lares e nos preparando, ó Deus, calentando o nosso coração para mais uma vez nos reunirmos como expressão da noiva de Cristo para cultuar o Senhor na exaltação de nosso Rei Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.